Muito boa tarde, Santa Catarina, pontualmente meio de meia, dia 15 de setembro, quinta-feira. Seja muito bem-vindo ao Jogo Aberto SC, a casa do futebol de Santa Catarina. Olha, rapaz, a gente começa mostrando como é que foi a 25ª rodada da Série A pro Figueira. Péssimo resultado, hein? Tem aquela história que fala assim, o cara deu um tropeço, isso é uma tropicada quando perde a ponta da unha, a cabeça do dedão e tem que ir no hospital remendar, levar ponto, porque eu vou te falar, 2-2 com o América Mineiro. Vamos em frente. Olha lá, o que tem mais pra gente mostrar? A classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. Apesar desse empate, Figueirense subiu uma posição, mas não engana-se. É uma subida virtual. Daqui a pouco a gente explica por quê. Ó, o G4 tem Palmeiras e Flamengo na liderança, colado, Flamengo e Palmeiras, né? O Palmeiras é quem é o primeiro colocado, tem ainda Santos e Atlético Mineiro. Virando a página, o melhor dos catarinenses na Série A é a Chapecoense, que joga hoje, hein? Com o Fluminense. 16ª posição, como eu disse, fora da zona, tá o Figueira. Aí o Z4 hoje conta com, vamos ver, Internacional e Vitória. Pois é, Internacional se empatar com o Vitória, sai do Z4. A mesma coisa pro Vitória também, e o Figueira entra no Z4. É um balaio de gato. Figueira não tem jeito, volta pro Z4 ainda hoje. Aí temos Santa Cruz e América Mineiro ali dentro também do Z4, a zona da degola do Campeonato Brasileiro da Série A. Comigo no estúdio está ele, o polivalente, a tabela complicada, não tem jeito. Figueira tá na 16ª posição, apenas virtualmente. Não é tão complicado assim. O Figueirense vai estar na zona de rebaixamento quando a bola começar a rolar para Internacional e Vitória. Não, é complicado a situação do Figueirense. Ah, sim, aí sim. Exatamente a questão do rebaixamento, bola começou a rolar, Figueirense está em 17º colocado. Empate, Figueirense 17º. Vitória do Inter, Figueirense cai. Vitória do Vitória, Figueirense cai. Então quer dizer, o Figueirense vai estar na zona de rebaixamento. O jogo de ontem mostrou o seguinte: essa situação de amigos não dá certo. Né? Amigos, negócio à parte. Então acredito que, não sendo omisso o presidente do Figueirense, hoje à tarde teremos novidade. Hoje à tarde? Acredito que sim, porque a omissão não faz parte do presidente alvinegro. Nós temos visto isso na história do presidente dentro do clube. O que eu acredito? Já pode começar o projeto 2017. Quem sabe salvando em 2016. Mas acredito que a partir de hoje à tarde se possa ter novidade no Scarpelli. Informação nova, né? Informação nova aí que surge dessa questão de que podemos ter novidade à tarde no Scarpelli. Mas isso tem que acontecer. Eu não vejo outra maneira. E estou falando porque o presidente do Figueirense não é omisso nesse sentido. Tá. E ele sabe que do jeito que está, o carro não vai andar. Sabe me dizer o que poderíamos ter de novidade à tarde no Eu Scarpelli? acho que um técnico, um treinador de verdade. O Tuca Guimarães, ele demonstrou até que tem condições de lá no futuro fazer um bom trabalho. Mas não tem bagagem para uma Série A de Campeonato Brasileiro. Ele não sabe mexer no time. Ele coloca o time em campo, o time até vem bem armado. E aí, na força de seus jogadores, aconteceu algo de bom para a equipe do Figueirense com o Tuca Guimarães. Mas não dá para manter na amizade o comando do clube. Você não consegue inverter a hierarquia. Os jogadores, o técnico e a diretoria. Geralmente é o contrário. Os jogadores, o treinador e a diretoria. E aí o que aconteceu? Quando se inverteu a hierarquia, não deu certo. E não está dando certo. O jogo de ontem, aliás, o placar foi injusto. A injustiça do placar acontece quando existe uma interferência direta da arbitragem. E o ato ontem interferiu diretamente no placar do jogo. O pênalti para o Figueirense não existiu. Daqui a pouco a gente vai ver esse lance com calma. A penalidade, comenta o Claudinho Miranda, em cima do Ayrton, que o Dodô converteu. Já a gente mostra e vamos debater aqui. Enquanto isso, aproveitamos também para dar espaço para o nosso WhatsApp, a galera que interage conosco, no 4891358063. Olha lá. Não pode, estão ganhando um bom dinheiro para ficar com esse Maurides aí, é muito ruim, diz o Lenilson da Praia do Forte. Fora Tuca, fora Maurides, diz ele. Abraço para o norte da ilha, obrigado Lenilson pela sua participação, ele é lá da Praia do Forte. Cláudio Onir, situação do Tuca extremamente delicada no Scarpelli. Agora tem o seguinte também, um erro vai sucedendo atrás do outro. Não se existe convicção em nenhum momento no anúncio de um técnico no Figueirense. Que tivemos o Vinícius, não servia. O Argel ia dar jeito. O Argel não serviu. Aí botaram o Tuca, sendo que no começo do ano tínhamos o Hudson Coutinho ainda. Enfim, não tem dado certo o problema não tem dado certo técnicos no Scarpelli. O problema é técnico ou é no momento de contratação? Eu acho que o momento de contratação foi muito mais forte que propriamente técnico. O Vinícius Eutrópio poderia ter continuado no Figueirense, assim como o Argel.
Quando houve a mudança do Argel pro Tuca, e por isso eu estou muito tranquilo em falar sobre isso, eu disse aqui, Figueirense está rezando pela cartilha da Série B. E essa cartilha da Série B diz o seguinte, quando você começa a mudar técnico, ele começa a buscar novos jogadores, por exemplo, Maurício. Foi indicação do técnico Argel, que foi buscá-lo no Internacional para poder ser aquele cara que iria substituir o He-Man quando esse não estivesse no jogo. Já deu para ver que está muito longe daquilo que é o Rafael Moura para o Figueirense. O Figueirense vive um momento muito ruim, delicado, complicado, que ainda pode ser salvo. É um grupo com poucas forças. O Figueirense tem um time de futebol, não tem um grupo forte para disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. E esse time já não conta com algumas peças interessantes. Ele, Carlos, departamento médico, Rafael Moura, departamento médico. Não vou falar aqui em Carlos Alberto, embora o torcedor do Figueirense tenha sido contra a sua dispensa. Carlos Alberto só fez mal para o Figueirense na sua passagem pelo Alvinegro. Eu também, aproveitando a sua frase, e vou usá-la de forma emprestada, Polivalente, assim, também falo com muita tranquilidade aqui no Jogo Aberto SC, quando eu digo que a demissão do Vinícius em nada resultaria. Porque desde lá viemos falando, vai trazer um outro técnico, vai ser essa mesma coisa. Figueirense vai ficar o campeonato inteiro, fosse com o Vinícius ou com qualquer outro, brigando para não cair. Mas muda, quem sabe? É um risco que se corre, não é garantia, e o que acontece? Onera só o clube, que você tem que pagar rescisão e tal. Aí esse mesmo torcedor que pede cabeça de técnico, chega no fim do ano e diz assim, que balancete feio, hein, doutor Wilfredo? Pois é, mas não queria a cabeça do treinador, meu filho? Não queria a cabeça dele? Gera dívida. O que não é o caso do Tuca Guimarães, né? O Tuca Guimarães é funcionário do clube, não vai gerar uma dívida. Eu acho que o Figueirense pode pensar já em 2017. Pensar como 2017? Na possibilidade de salvar 2016, mas começar a planejar o que pode ser 2017. Por falar nisso, eu não entendo a omissão da diretoria do futebol do Figueirense, que há muito tempo não vem trabalhando como deve. Aliás, na montagem do time já não trabalhou. Michel de Barreiros, ano que vem o Figueira jogará às terças e sextas, a Série B chegou. Rapaziada, tá naquele pessimismo, né? Pra variar. Mas o caminho é esse, o Figueirense está rezando a cartilha da Série B. Dá pra salvar? Dá, mas o caminho realmente é esse. Muito bem, vamos falar então desse jogo que foi ontem, a tragédia, um filme de terror que aconteceu lá no estádio Orlando Scarpelli. O Figueirense venceu o jogo e aí deu aquela trupicada medonha, não é tropeço, repito, uma trupicada, arrancou a cabeça do dedo, partiu a unha ao meio, levou ponto, sangrou um bocado, botou papel higiênico para ver se resolvia, não resolveu e continuou sangrando e tá sangrando até hoje. Figueirense e América buscavam desesperadamente os 3 pontos. O Furacão, apesar dos baques recentes, entrou como favorito, mas Tuca Guimarães tinha avisado. Sem dúvida nenhuma, eu classifico esse jogo do América amanhã como um dos mais difíceis que a gente vai ter na temporada. De qualquer forma, o Figueira entrou com tudo. Lins bateu cruzado, mas ninguém apareceu para completar. O América quis responder rápido e também chegou nesse cruzamento de Osman, mas Juninho não conseguiu completar. O Figueira não estava naquela inspiração toda, mas mostrava um pouco mais de garra e ia ganhando espaço. E esse leve domínio se transformou em gol. Bruno Alves lançou lá de trás, Maurício deu um leve desvio e Lins, na cara do gol, mostrou o que sabe fazer. Gol do Figueira, 1-0. O América quis reagir rápido, mas a defesa do Figueira estava segura. E o Erley estava corajoso, foi de cabeça nesse lance perigoso. E o ataque voltou a trabalhar. Lins cruzou na cabeça de Dodô, só que o cabeceio não saiu do jeito que ele queria. Danilo Barcelos de longe fez Gatito trabalhar. O América não estava morto. Mas logo em seguida o Figueira apareceu de novo. Ayrton recebeu de Lins, puxou para dentro e trombou com Éder Lima. O juiz deu pênalti no lance. Sem querer saber se foi ou não, Dodô foi pra bola e bateu firme no canto para fazer 2-0 Figueira. Será que estava garantida a vitória? O torcedor do Figueira ficou aliviado quando a bola de Nixon bateu no travessão, mas não deveria. Ela ficou com o América e quando o Jonas recebeu, emendou esse chutaço. Belo gol do América para diminuir, ainda no primeiro tempo. O América voltou melhor no segundo tempo. Danilo Barcelos cruzou e encontrou o Osman na área. A bola passou perto. O Figueira tentou responder com Jefferson de longe. Só que o América chegava com mais perigo. Nesse cruzamento de Osman, a bola passou por todo mundo. O torcedor alvinegro só voltou a se animar quando Pablo, ex-Figueira e ex-Avaí, que já tinha sido substituído e estava fora do campo, foi expulso depois de discutir com a torcida. Só que dentro de campo, o América continuava chegando e conseguiu o gol. Hernandes cruzou e Osman apareceu para botar para dentro. Era o empate do América, 2-2. O Figueira entregou os pontos e não se encontrou mais na partida. Fim de jogo, empate no Scarpelli. Nenhuma partida vai ser tranquila, né? Como eu falei, essa caminhada, faltando esse número de jogos e buscando sair da zona, claro que ela é dolorida, ela é complicada.
E a gente acabou somando um ponto hoje que não era o ideal. Claro que a gente queria buscar os 3, mas somamos um. Então nós temos que agora buscar fazer um grande jogo no domingo, sabendo que é uma partida duríssima, e aí ter uma semana para recuperar, para trabalhar. Uma semana para recuperar, trabalhar, e assim vai sendo. E assim vai repetindo o discurso. Dá uma passadinha no nosso WhatsApp, a galera vai interagindo conosco, torcedor do Figueira. Na bronca não poderia ser diferente, 489135-8063. Quem é que interage conosco? Perguntando Michel Barreiros, a gente já leu o recadinho dele. E a rapaziada falando sobre a segunda divisão. O legal seria a gente falar sobre o Figueirense nessa Série A. Tá, então daqui a pouco. Para sem recado, né? Exatamente, a rapaziada ali tá frenética. Tá na pilha. WhatsApp. Vamos falar sobre até quando. O que é? Mande um abraço para meus pais em Lages. Fale do Inter em Lages, do Leão Baio. Grande abraço, valeu, Ricardo Ramos Ferreira. Daqui a pouco a gente passa no WhatsApp. Cláudio Onir Miranda, eu vou aproveitar para dar uma olhada então naquele lance em que você considera onde não houve a penalidade. Você, eu acho que todo mundo, né? Porque é indiscutível. Eu e o Maracanã lotado. Exatamente. Olha lá, o Ayrton vai para a dividida e aí trombou, caiu. Uma dividida absolutamente normal. Não foi penalidade. Não, ele tentou o drible e não fez nada. E aí ele se projetou contra o adversário, a arbitragem deu um pênalti ridículo. E a torcida do Figueirense na hora viu que não foi pênalti. E aí começou aquela história, né? Não, mas já tiveram vários pênaltis contra o Figueirense, então é mais um erro, e dessa vez a favor do Figueirense. E aquela história, realmente, pênalti não existiu, Figueirense fez 2-0, poderia ter tirado proveito disso, não tirou. O segundo tempo do Figueirense foi ridículo. E o Tuca Guimarães assistiu o jogo, e não mexia no time, e não colocava alguém no meio para poder trabalhar essa bola. Não aconteceu, e aí quando mexeu errado, tirou o Lins. Diz o Tuca Guimarães que o Lins estava sentindo, o que particularmente não acredito. Aí diz assim, eu tô falando, mas o charme do futebol é esse, é a discussão. Não, o charme do futebol é ser correto, primeiro de tudo, é ser justo. E quando você é incorreto, não tem charme nenhum. Eu acho ridículo. Não, foi ridículo. O pênalti marcado de forma totalmente errada, e por isso que eu disse aqui no início. O placar foi injusto a partir do momento que teve interferência direta da arbitragem na marcação de um pênalti que não existiu. Pois é, a situação do Figueira então é extremamente delicada. A informação que você traz também é que à tarde algumas mudanças provavelmente acontecem no Scarpelli. Eu acredito porque o presidente do Figueirense nunca foi omisso nesse ponto. Nunca foi omisso. Ele trabalha, ele pode errar, ele pode pecar pela ação, mas jamais pela omissão. E ele viu que o Figueirense, que ele viu ontem contra o América Mineiro, se é difícil jogar com o América Mineiro, lanterna, dentro de casa, você imagina jogar contra o Flamengo no Pacaembu. O próximo jogo do Figueirense, como bem lembrou o Claudio Nira, é domingo, estádio Pacaembu, Figueirense e Flamengo, Figueirense, Flamengo. A casa cheia, estádio lotado, a venda de ingressos está uma loucura, 18 mil. A última vez que eu tinha visto foram 18 mil ingressos vendidos, tá bom. Vem para uma rápida parada porque ainda hoje teremos mais Série A do Campeonato Brasileiro. É a Chapecoense, hein, que vai encarar o Flu. E claro, ainda hoje também vamos falar do Avaí, que está se preparando, assim como o Criciúma e Joinville. Você não sai daí não que a gente já volta. Voltamos com o Jogo Aberto SC, 25ª rodada da Série A terá complemento hoje, são 4 partidas, uma delas envolvendo o time de Santa Catarina e a Chapecoense que vai encarar lá no Edson Passos o Fluminense. O Flu que está em ascensão no campeonato, a Chape também está vivendo um ótimo momento na Série A do Brasileirão, o jogo acontece 7h30 da noite. E o técnico Caio Júnior, para buscar um bom resultado lá no Rio de Janeiro, montou uma estratégia bem interessante. É batida, não é? Não interessa. A verdade é que ele está sendo ousado especificamente para esse jogo contra o Flu. Diferente do que fez em casa contra o Coritiba, o técnico Caio Júnior deve montar um time mais leve e veloz contra o Fluminense hoje à noite fora de casa. Bruno Rangel deve sair do time para a entrada de Thiaguinho e Matheus Biteco deve jogar no meio-campo no lugar de Kleber Santana. Em função do tempo eu tenho que testar, então vou definir lá no Rio, mas é uma situação testada. Além disso, a estratégia do Caio Júnior passa muito por suportar a pressão inicial do Fluminense, para aproveitar os contra-ataques e tentar trazer os 3 pontos para casa. Muito bem, vamos falar com o Claudio Miranda sobre esse jogo com o Fluminense, que eu tenho um detalhe interessante. 2, na verdade. Primeiro, o Fluminense, 100% de aproveitamento no Edson Passos.
São 4 jogos e 4 vitórias. Média de gols foi a 3 gols por partida o Fluminense tem marcado na sua nova casa. E um outro detalhe que a gente acrescenta a isso é o seguinte: a Chapecoense jamais perdeu para o Fluminense disputando o Campeonato Brasileiro da Série A. Em 7 jogos são 4 vitórias da Chape e 3 empates. A Chapecoense tem grupo para poder fazer frente ao Fluminense, mesmo em Edson Passos. O Figueirense mostrou isso, mesmo com um grupo não tão bom como tem a Chapecoense. Foi lá, até poderia ter custado um resultado melhor. Acabou tomando gol lá no final, aquele 3-2. Então o que acontece? Chapecoense, logicamente, está pensando no jogo por uma bola, na velocidade, no contra-ataque, cozinhar na primeira etapa. O Fluminense é favorito para o jogo, mas isso não quer dizer que a Chapecoense não pode chegar. O Fluminense sonha com o G4, a Chapecoense com primeira página, para dar tranquilidade ainda mais a Verdão do Oeste. Vai ser um jogo difícil, complicado para a Chapecoense. O Fluminense favorito, tem jogado bem, e Magno Alves, quem diria, tem sido um grande nome tricolor. Junto com o Danilinho, Magno Alves é dúvida, mas é questão de opção do próprio Levir Coupe, né? Ele vai definir se escala ou o Henrique Dourado, ou o Magno Alves, ou o Marco Júnior, ou o Danilinho. Pode ter certeza, se engrossar, quem é que vem pro jogo? O Magno Alves. Não, eu acho. Fez a diferença nos últimos jogos. Exatamente, não, ele seria até. Faltaria critério para ele para não escalar o Magno Alves hoje. A opção pelo Magno Alves para a segunda etapa, justamente pela situação, talvez ele não segure o tempo todo. Certo. Então ele vai ver como está o jogo, mas sabe que tem a confiança de Magno Alves, colocando o Magno Alves, a história pode mudar. Mudou contra o Figueirense e mudou também no último jogo do Fluminense. Pra gente dar uma olhada assim, ó, o Fluminense tem 7 pendurados, tá, pro jogo de hoje. Você acha que isso ajuda a Chapecoense de algum modo? Tira o pé o Fluminense pensando a longo prazo no campeonato? Eu acho que não. Eu acho que vai pro jogo. O Fluminense vai pro jogo, o Fluminense tem a necessidade de ir pro jogo, até porque o Fluminense tem o sonho de G4, Libertadores da América. Não tem o time para isso, talvez, mas está, momento a momento, quando joga em casa, dificultando demais para o adversário. E o Fluminense conta muito com esse jogo com a Chapecoense. É outro jogo de casa cheia, é outro jogo que o Edson Passos vai receber um bom público. Muito bem, ó, mais uma rápida parada por aqui, depois, Polivalente, a gente vai falar do Avaí, vamos falar do Joinville e também do Criciúma. Aproveite já para convocar a galera para interagir conosco. Via o WhatsApp 4891358063. Já tem recado chegando do sul do estado, do norte catarinense e, claro, aqui da capital. Então, mande seu recado, interaja conosco. Jogo Aberto SC volta já já. Voltamos com o Jogo Aberto SC e na fanpage do Avaí pintou isso aqui, olha só. Rapaziada convocando o pessoal pra ir pro jogo de sábado, 20 pilinha, né? Aí parece a molecada correndo. Você disse R$20 o ingresso, então partiu ressacada. O pessoal tá convocando o torcedor havaiano pra ir lá incentivar. O Mu aqui já confirmou presença, como sempre. Faça chuva, faça sol, o nosso Mu tá sempre lá apoiando o leão dele. Faça a mesma coisa, vá lá, sábado, Bragantino, jogo importantíssimo. E o Claudinei de Oliveira falou assim, ó, olha lá, abre aspas pra ele, pra Claudinei Oliveira. Fizemos boas partidas e criamos expectativa no torcedor. E temos que saber conviver com isso. Não tenho prestígio no clube para convocar a torcida a pessoas com mais prestígio, mas peço que quem vá nos ajude. Vai ser difícil. Com o torcedor do nosso lado, fica mais fácil. Claudinei Oliveira, fecha aspas para ele, polivalente, como sempre o Claudinei sabe se pôr no lugar dele e passar a mensagem. Ele é muito sensato, passou a mensagem, queira ou não tá convocando o torcedor, né? Ele tá chamando o torcedor para ressacada e vai ser atendido, ressacada vai lotar, vai bombar, teremos um grande público. Olha, eu imagino que passe 15 mil pessoas na ressacada nesse sábado. O torcedor está muito empolgado, com preço a R$20, e acho a medida muito correta do Avaí para levar o torcedor para um número maior de torcedores ganhar uma motivação. Tem uma sequência de 4 jogos muito interessante para o Avaí, sem sair do estado. Então, pega o Bragantino e pega o Joinville. Aí depois acontece com o Paysandu e Goiás. Que também estão na ressacada. Então essa sequência é muito interessante. Esse momento do Avaí é muito interessante para que o torcedor vá para a ressacada, lote a ressacada e realmente faça uma panela de pressão, porque é um momento azul. Logicamente vai ser difícil, vai ser muito difícil. O Avaí chegar ao G4, conquistar espaço na primeira divisão. Mas o caminho está aberto. E o Bragantino, adversário do Leão, vem de porrada. Tomou 2-1 do Atlético Goianiense em casa, é o 17º colocado. Cria-se aquela pressão assim, ó, tem que ganhar, é obrigado a ganhar. Ou não? O Avaí tem que vencer esse jogo para manter esse bom momento. Eu acho que o empate vai ser um grande tropeço na ressacada. Você pega um time 17º colocado, um Bragantino que está brigando, e isso é perigoso, brigando para sair do Z4. É carne de pescoço. É justo, sempre é complicado.
Tanto a Série B como a Série A, você pega um time que tá lá embaixo, é complicado. Mas o Avaí tem que vencer esse jogo. Tem obrigação de vitória para manter um bom momento. E no Joinville, viu, Polivalente? A rapaziada não encontra mais respostas para falar sobre um problema seríssimo. Não tem argumento. Não tem argumento quando o assunto é falta de gol. O Jack está lamentando até agora todas as oportunidades perdidas contra o Náutico. O goleiro Jonathan desistiu de tentar dar explicação. O time vem jogando bem, o time vem criando, mas infelizmente, né, o gol ele não está saindo. E muitas das vezes a gente não entende, né, o porquê de tantas coisas, né. Se fosse um jogo, tudo bem, a gente poderia falar muitas vezes em competência, mas são vários jogos que a gente vem tentando, criando e infelizmente a bola não está entrando. Resta ao tricolor acreditar que uma hora essa bola começa a entrar. O problema é que isso tem que acontecer rápido. E o próximo adversário é o Vasco, líder da Série B. Para Jonathan não tomar gol amanhã no São Januário já representa muito. A gente precisa nesse momento, né, ter uma defesa consolidada mesmo, né? Que a gente sabe, se a gente não tomar gol, pelo menos é um pontinho que a gente leva para casa, né? E a gente fica por uma ou duas bolas para tentar fazer o gol e tentar a vitória. Vasco vem em paz com o Goiás, 1-1, né? Jorginho lá tá uma pressão danada, o torcedor do Vasco é pentelha. Se o cara não consegue jogar bem, os caras vão pegar no pé, já que pode tirar proveito disso. Tomara. Passando no nosso WhatsApp, 489135-8063, recado que vem lá do norte do estado. Boa tarde, jogo aberto. Gustavo, pergunta pro Polivalente, quando um time que está na situação do Joinville conseguiu reverter essa posição na tabela, é o Ivan de Joinville quem lhe faz essa pergunta. Eu me lembro, assim, Polivalente, do Fluminense que deu uma arrancada histórica e é falado até hoje, ó, mas faz tempo. Eu lembro do Goiás também, que saiu lá de baixo com o Cuca, lembra? O Goiás conseguiu uma grande arrancada no Brasileiro. Eu lembro do Vasco da Gama, que quase saiu do rebaixamento no ano passado. É possível, o futebol demonstrar isso, demonstra, mas é muito difícil. Um bom resultado com o Vasco seria interessantíssimo. E no Tigre a história é a seguinte, Roberto ajuda Roberto. Olha lá. Vida de treinador de futebol não é fácil. Roberto Cavalo estava no limite. Talvez uma derrota teria derrubado o treinador. Mas como talvez não entre em campo, o Tigre meteu 4-0 e o Cavalo segue no comando. E olha que muito do que aconteceu contra o Oeste se deve ao xará do treinador. Primeiro, o atacante Roberto cruzou para o gol de cabeça de Jamie. E depois, em uma jogada muito parecida, ele deu passe para o Kaique Valdívia fechar o placar. Na avaliação do próprio Roberto, a melhor atuação dele em 2016. Vamos dizer que sim, velho, que foi um grande jogo, não só meu como da equipe, velho. Ontem, vendo assim, a postura da equipe defensivamente foi muito boa, todo mundo compactado nas linhas certinho, e eu no segundo tempo, graças a Deus, ali pude estar ajudando a equipe, dando os passos para os gols, as arrancadas, que é meu ponto forte, que é minha característica. Então fico muito feliz pelo jogo e acredito que deve ter sido um dos melhores jogos meus desse ano. Continua jogando assim, então, seu Roberto, para ajudar o Roberto Cavalo. Agora um detalhe, o Brasil de Pelotas vem de derrota pro Luverdense 1-0, só que a gente sabe que a história é bem diferente, bem de Freitas. Só que vem de uma viagem cansativa, vai cansar mais que o Cristiúma. Tá vindo de Lucas do Rio Verde, não é fácil não. Valeu, Polivalente, grande abraço, o Jogo Aberto esse de hoje fica por aqui, para você uma ótima tarde. Tchau, gente, até amanhã.